das mídias sociais. Você que está nos assistindo pelo site www.trabalhadoremeação.com.br ou pela nossa página oficial no Facebook ou também no YouTube. Você também acompanha a página do Trabalhador em Ação no Twitter. É só ir lá e pesquisar. O entrevistado do programa Trabalhador em Ação é o Dr. Manuel Seixas Filho, advogado. E de forma bastante inusitada, estamos anunciando um novo quadro onde vai tratar de coisas jurídicas da área civil, trabalhista e também envolvendo a família. Seu direito. E quem responde é o Dr. Manuel Seixas Filho, advogado. Dr. Manuel, obrigado por atender o nosso convite e estar participando aqui conosco a partir de toda quinta-feira, respondendo aí as dúvidas, da área jurídica, às pessoas que procuram informações, principalmente em como entrar com alguma determinada ação. Muito bem, é um prazer estar aqui participando desse novo quadro, como advogado trabalhista, militante junto aos sindicatos de trabalhadores. Nós nos colocamos à disposição de vocês para estarmos respondendo as questões dos trabalhadores. Queremos falar sobre o seu direito, o direito que cada um tem, cada um busca, e quem conhece o seu direito, com certeza vive melhor. Doutor Manuel Seixas, a minha pergunta é, hoje, pela experiência que o senhor tem aí na área jurídica, como advogado, quais dessas áreas hoje é mais comum, é mais solicitada aí na área entre os advogados? A trabalhista, civil ou família? Com certeza, hoje, com a chamada reforma trabalhista, os direitos dos trabalhadores foram muito restringidos, o número de ações trabalhistas caíram fenomenalmente, isso aí é visível, os fóruns trabalhistas estão mais vazios, as pautas de audiências mais vazias, Mas tem uma questão que todo cidadão, independente de se ele é trabalhador, independente se ele é empresário, todos nós como cidadão, nós precisamos da área civil. Nós temos questões como aluguéis, nós temos questões como a área do consumidor, a gente compra produtos no supermercado, nas grandes lojas, grandes redes, e esses produtos às vezes vêm com determinadas falhas de funcionamento, e isso aí envolve a vida de todo cidadão. Então, com certeza, a área civil é uma área hoje que requer uma grande atenção à comunidade. Quando nós pensamos, por exemplo, que a área de família é uma área também bastante procurada, por quê? Porque as pessoas se casam, as pessoas descasam, as pessoas têm filhos, as pessoas têm que pagar pensão alimentícia, as pessoas morrem e por morrer tem que abrir inventário dos bens. Então, tudo isso é uma gama de situações que não tem como o cidadão comum fugir. Todos nós estamos afeitos a estas situações. Algumas outras questões que são mais afeitas àquelas situações mais específicas, por exemplo, as questões criminais. A questão criminal, ela já não é mais tão comum para o cidadão comum. O cidadão comum não vive fazendo crimes, cometendo crimes e tudo mais. Então, essa aí é uma área mais afeita àqueles que estão aí cometendo ilícitos e precisam se defender. Mas, com certeza, respondendo a tua pergunta bem objetivamente, as questões da área civil, tanto envolvendo as questões contratuais, envolvendo as questões de família, envolvendo as questões de consumidor, com certeza hoje está tomando bastante espaço nos escritórios de advocacia.
Uma outra pergunta também, e talvez sanando também a dúvida de muitas pessoas que perguntam: eu chego num advogado, levo lá a minha causa para ele defender, ele imediatamente protocola esse documento junto ao fórum, ao juizado especializado daquele assunto, e o porquê da demora? São as demandas de outras ações também que estão ali empreitadas e por ordem de chegada ou ordem alfabética está ali precisando ser lida, relida e sobre a apreciação do juiz, e como se dá esse procedimento? E a demora é ou não é algo comum? Bom, nós temos que separar bem as coisas. Se nós formos tratar das questões trabalhistas, hoje eu digo para você sem medo de errar, a Justiça do Trabalho, ela é célere, é uma justiça que atende às demandas, né, num tempo muito reduzido. Quando você, como advogado, protocola uma ação no sistema eletrônico da Justiça do Trabalho, naquele mesmo momento que você protocolou, você já tem o número da ação, o número do processo, a data da audiência, o horário, a vara onde caiu aquele processo. Então, na Justiça do Trabalho, a coisa anda. Na Justiça Civil, nós estamos hoje vivendo uma realidade que, a partir do momento em que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu os processos judiciais eletrônicos, chamados PJE, e que na Justiça do Trabalho já funciona há muitos anos, e por isso está funcionando muito bem, mas as varas cíveis hoje dos nossos fóruns, esse PJE, esse programa eletrônico, né, ele ainda está muito, mas muito aquém da necessidade dos advogados e da população. Por quê? Porque você protocola uma ação e nós temos casos em que passam meses e meses e meses sem que há uma movimentação naquele processo, né? É preciso advogado ficar indo lá da escrivaninha, lá conversando nas varas, pedindo pelo amor de Deus para que aquele processo movimente. E tive uma situação numa vara aqui, num município aqui ao lado, em que eu perguntei: olha, esse processo está parado há mais de ano aí, não tem como andar. E o servidor olhou para mim e falou assim: ah, doutor, mas nós aqui só temos 1 ou 2 funcionários e tal, é difícil esse negócio aí, por isso essa demora. Então, às vezes o advogado leva a fama por algo que não é culpa dele. Hoje, o processo judicial eletrônico que foi colocado, né, em Mato Grosso, na Justiça Estadual, ele está muito aquém, é um processo que está demorado, né? E com certeza, hoje nós podemos dizer que os processos, que já não andavam antes muito célere, agora não andam mesmo, né? E isso é por quê? Porque o PJE está sendo implantado, esse programa eletrônico na Justiça Estadual está sendo implantado e não está andando. Nós tivemos aqui, ano passado, um encontro da OAB nacional aqui em Mato Grosso, um congresso, e o presidente da OAB, no seu discurso, ele falou muito sobre isso, né, na presença de uma desembargadora que estava lá, falando como esse PJE está atrapalhando a vida do advogado. E atrapalha mesmo. Por quê? Porque ele precisa ser melhorado, né? Então, quando você me pergunta, a justiça é lenta? Eu vou dizer, está sendo lenta, sim, né? Está sendo lenta por causa dessas questões, né? Mas, historicamente, a justiça era lenta porque havia um grande número de processos, era tudo físico. Imagine você encontrar uma vara aí com 15 mil processos, significa que aquele amontoado, pilhas de pastas, né? E aquilo ser tratado fisicamente por um servidor. Então, realmente, desse jeito, as coisas eram bem lentas.
Hoje, com a ajuda desse processo eletrônico, a tendência é melhorar, e melhorar em muito. A Justiça do Trabalho é nota 10. A Justiça Estadual ainda está aquém. A Justiça Federal, processo eletrônico lá também está andando, né? Então, a tendência é que os processos judiciais, futuramente, eles sejam muito mais rápidos em função dessa tecnologia. Correto, doutor Manuel Seixas, advogado. Doutor Manuel, gostaria que o senhor explicasse para os nossos espectadores das mídias sociais a questão e a diferença de um julgamento de primeira instância e como ele vai para um outro julgamento de segunda instância. A chamada primeira instância, nós temos um julgamento monocrático, ou seja, é um juiz titular, né, de uma vara, depois de ele instruir o processo, né, as partes têm a situação de o autor apresentar seu pedido, a outra parte se defender, né, e aí haver instrução com ouvida de testemunhas, apresentação de documentos e tudo mais. Depois que o juiz ele já consolidou toda essa situação, ele já está em condições de dar a sua sentença, fazer o seu julgamento, então o juiz dá a sentença e as partes, ela tem então um prazo para fazer o chamado recurso de apelação. Quando ele vai apelar para a chamada segunda instância. Na segunda instância, não é mais um juiz sozinho que vai decidir. Na segunda instância, já é um colegiado, você já tem grupos, né, de juízes, de desembargadores, nós chamamos aí de câmaras, né, de julgamento, né? Então, naquela câmara lá no Tribunal de Justiça, por exemplo, ali vai ser julgado a apelação, o recurso que foi feito. Então, ali é a segunda instância, né? Então, pensando na Justiça Estadual nossa aqui, o juiz lá da vara de família, ou de uma vara civil, ou de uma vara criminal, ele dá a sua sentença. Quem não gostou da sentença, recorre. Ao recorrer, vai para a segunda instância. Na segunda instância, não gostou do resultado da segunda instância, dependendo da situação, ele pode recorrer para os tribunais superiores. Aí vem a questão do tribunal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, né, que vai analisar se alguma lei federal ou alguma jurisprudência do STJ foi comprometida ali para poder fazer um novo julgamento, né? Se há uma questão constitucional envolvendo ali, então o perdedor pode ainda recorrer ao Supremo Tribunal Federal, porque é o Supremo Tribunal Federal quem vai dar a última palavra sobre questões relativas à Constituição Federal, né? Então é isso. Juiz de piso, primeiro grau. Desembargadores vão julgar nas câmaras julgadoras, colegiado, é a segunda instância. E aí você tem as instâncias superiores, que é onde você vai para Brasília, para os dois tribunais. Correto, doutor Manuel Seixas, já esclarecendo a questão aí dos julgamentos, né, de primeira e segunda instância, e aí a última cartada seria o Supremo, como ele bem acabou aqui de relatar. Agora, uma outra pergunta, é uma coisa mais da sua rotina, né, lá no seu escritório. Qual a maior dificuldade que os advogados enfrentam no dia a dia? Vejam, todo profissional, se você é um médico, se você é um dentista, se você é um artista plástico, seja lá a profissão que você escolheu, você vai lá para o jornal, você vai para as mídias e coloca lá
a tua apresentação, o que você faz. O advogado, por força do estatuto da ordem, o advogado não pode fazer propaganda. Então, o advogado, ele abre o seu escritório, coloca lá a plaquetinha na porta ou lá fora, aqui tem um escritório, Manuel Seixas, escritório, advogados associados, tal, papapá. É o que você pode fazer. Então, o advogado, ele vive de relacionamentos, né? Eu atendo você, você conta para o teu parente, olha, fui bem atendido pelo Manuel, e assim as coisas vão andando, né? Então, o advogado, ele é um profissional que não pode fazer propaganda de si mesmo, né? Então, o advogado, ele está no seu escritório, atendendo pessoas que foram indicadas por aquilo que ele já fez por outros, né? Vou fazer o quê? Então, quando você me pergunta qual a grande dificuldade? A grande dificuldade é que, para o profissional se tornar conhecido, é no boca a boca mesmo, né? Muito trabalho, né? Muito trabalho. Muitos anos, né, de trabalho. Muitos anos de trabalho. Para chegar a esse ponto, né? Tá certo, então. Doutor Manuel Seixas Filho, advogado, ele que será o nosso parceiro na próxima quinta-feira aqui no Trabalhador em Ação, com esse quadro Seu Direito. Ele vai estar respondendo aí as questões jurídicas, dúvidas que as pessoas vão estar entrando em contato com o nosso site, com o nosso Facebook, também pelo WhatsApp. Vai estar mandando a sua pergunta e ele vai estar respondendo as questões das áreas trabalhista, civil, familiar e outras áreas aí envolvendo a parte judicial. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Trabalhador em Ação. Seja bem-vindo nessa mais brilhante e promissora e perpetuante parceria. Eu que agradeço, estou aqui à disposição. Como eu disse no princípio, eu advogo para o Sindicato da Construção Civil de Trabalhadores. Então, eu estou afeito às questões dos trabalhadores, ao meu trabalho no dia a dia, e eu estou aqui me colocando à disposição dos trabalhadores, de toda a sociedade, para nós falarmos sobre o seu direito. Correto, obrigado, doutor Manuel Seixas Filho, advogado. E você que acompanhou o programa Trabalhador em Ação dessa sexta-feira, último programa do mês de agosto, porque agora vai começar o mês de setembro. A todos vocês, uma boa sexta-feira, um bom final de semana e até a próxima.